Módulo 5, aula 2. Vamos em frente. A aula de hoje nós vamos falar em que direção se esforçar. Nós já falamos da necessidade de se esforçar. Agora, se esforçar para onde? Qual direção? Fazer o quê? Então eu gostaria de trazer aqui para a gente começar essa aula o livro de Mateus, capítulo 25, verso 15. É a parábola dos talentos. Então, Jesus está contando essa parábola. Isso é um relato, uma narrativa que sai do próprio Jesus. E ele conta uma história. É uma história de um fazendeiro que saiu para fazer uma viagem e resolveu dar alguns talentos que são moedas. Tá? Então, na verdade, esse fazendeiro deu dinheiro, né, para alguns servos dele. E aí, Jesus diz assim que o fazendeiro que está dando os talentos, que está dando essas moedas para os servos, está escrito assim: e a um deu 5 talentos, 5 moedas de ouro. A outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. Então note que nessa parábola o fazendeiro é Deus, e ele está dando os talentos, está dando as moedas para essas pessoas, com a finalidade de que essas pessoas que receberam essas moedas angariem mais moedas, pegue aqueles talentos e multiplique aqueles talentos. Então, está escrito que Deus deu os talentos, as moedas, segundo a capacidade de cada um. Note que as pessoas elas têm uma espécie de talento, né, dentro de si que aponta para uma direção, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm talento e dom para cantar, outros para tocar, outros para matemática, outros para estudos de biologia, outros para culinária, outros para dirigir, sei lá. Cada um tem o seu talento. Então, diante do talento e da capacidade de cada um de ser bom num determinado segmento, Deus veio e deu moedas para que essas pessoas cumprissem aquilo em que elas eram boas e já tinham alguma capacitação. Então, em que direção de se esforçar? Você tem que se esforçar na direção daquilo que é a sua capacitação natural. É importante que você se esforce na direção daquilo que você já gosta de fazer, faz com prazer e faz bem. É nessa direção que você tem que se esforçar. Na direção daquilo que você nasceu para fazer. O que você nasceu para fazer? Em que direção se esforçar para poder, já que eu vou ter que empreender esforço, o que eu faço? Mas o que ferve dentro de você? Pessoas elas acabam trabalhando e acabam se acostumando a viver simplesmente numa determinada área e fica naquela área porque aquela área foi a área que deu dinheiro para elas. Tudo bem, queridos, mas se você é bom para fazer outra coisa, se esforce também em outra coisa. Tenha um plano B, talvez até um plano C. Tem que me esforçar em que direção? Porque a vida, querido, não vai acabar amanhã. A vida é longa. Então, se você começar a se esforçar na direção daquilo que te dá prazer, daquilo que você é bom, daqui a pouco você potencializou aquilo que você sabe fazer de melhor e que você é bom, e aquilo está te sustentando. E sabe o que vai acontecer? Aquilo vai ser muito mais satisfatório. Isso é sabedoria de vida. Vai ser mais satisfatório você viver com algo que você gosta de fazer do que com algo que simplesmente dá dinheiro. Então, em que direção se esforçar? Você vai se esforçar na direção daquilo que já é a sua natureza. Na direção daquilo que já é você, né? Então, note o seguinte, que Deus deu moedas para as pessoas, cada um segundo a capacidade. Só que tinha também níveis de capacidade diferentes. Tinha pessoas com capacidade mais ampla, receberam 5 moedas de ouro. Outros tinham uma capacidade menor, receberam 2 moedas de ouro. Outros tinham uma capacidade limitada, recebeu apenas 1 moeda de ouro. Está escrito que Deus deu os talentos, ou seja, as moedas, segundo a capacidade de cada um. Aí você diz assim: ah, professor, eu ganho pouco, não estou satisfeito com o que eu ganho. Tá ruim para mim. Bom, a Bíblia tem uma resposta. Amplie a sua capacidade dentro daquilo que você faz. Você deve estar ganhando segundo aquilo que a sua capacidade permite. Quem determina, na verdade, o salário é a capacidade.
né? Então, quando você fala assim, eu ganho pouco, a pergunta é, mas o que você está oferecendo de capacidade para ganhar? Imagina que você está discutindo com o universo, com Deus agora. Você está discutindo com a força criadora. E a força criadora, você acha que ela não quer te abençoar? Claro que ela quer te abençoar. Claro que ela quer ver você crescer, romper e voar. Mas acontece que ela criou uma regra, ela dá a segunda capacidade. Ela não dá além da capacidade, dá a segunda capacidade. Então você que diz assim, eu ganho pouco, o que eu tenho para falar para você é, amplie a sua capacidade. Estude, faça curso, adquira conhecimento, seja transformado pelo entendimento, se aprimore. Você vai ganhar mais, querido. Simples assim. Vai ganhar mais, vai voar. É impossível uma pessoa que amplia a capacidade ganhar pouco. Eu vou contar a história da coxinha de Araxá. Araxá? Não, não é Araxá. Coxinha de Alfenas. Alfenas. Cidade de Alfenas. Quem passa na cidade de Alfenas, no centro da cidade, sabe da coxinha de Alfenas. Ô coxinha, que eu vou te falar um negócio. Eu cheguei na cidade, fiquei no hotel, fazer check-in no hotel. A recepcionista do hotel me disse, o senhor já comeu a coxinha de Alfenas? Eu falei, não, então coma a coxinha. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, saí com o meu carro, parei no posto de gasolina, o frentista, o senhor já comeu a coxinha de Alfenas? Eu falei, não, então o senhor tem que comer a coxinha. Tá bom, então comeu. Aí eu fui no restaurante almoçar. O garçom do restaurante falou, o senhor já comeu a coxinha de Alfenas? Eu falei, não, vocês têm aqui? Ele falou, não, não é aqui, é na coxinha, é lá no cara que vende coxinha. Eu falei, o cara do restaurante tá fazendo propaganda do outro restaurante, cara. Aí eu fui lá comer a coxinha de Alfenas, cara. E aí uma fila, um ambiente meio apertado, um corredor assim e tal. Fila para entrar, para comprar coxinha. Entramos na fila, chegou minha vez de pedir a coxinha. Pois não, eu quero a coxinha de Alfenas. Aí o professor me deu a coxinha redondinha assim, com biquinho, né? É uma bolinha com biquinho. Mordi a coxinha de Alfenas. Que coxinha, meu irmão! que é aquilo, velho? O cara pegou as melhores partes do frango, a coxa, a sobrecoxa, com pele, tudo, já assou no forno, depois botou numa chapa, na chapa com legumes, tomate, cebola, pimentão, não sei o que. Cara, ele fez um sururu ali com aquela coisa toda ali, com pele, depois recheou a coxinha com aquilo, com um tempero maravilhoso, a coxinha extremamente recheada, aí uma casquinha de massa em volta crocante, quando você morde, aquela explosão de sabor maravilhoso, cara, coisa que não é coxinha de peito de frango que parece papelão duro, querido. É uma coxinha monstra de boa, explosão de sabor. Qual é o resultado? Fila, querido. Todo mundo endemoniado da cidade por causa da coxinha do homem. Todo mundo tem que ir lá comer a coxinha. Eu comi a coxinha, fiquei doido. Eu entendi porque todo mundo faz propaganda da coxinha. Aí eu perguntei, quem inventou essa coxinha? E o cara falou assim, eu criei essa coxinha depois de muito estudo, fazendo teste, não sei o que. Em outras palavras, se esforçando, ampliando a capacidade, E aí, meu amigo, quando você amplia a capacidade, as moedas vêm. Qual carreira, lição de casa, qual carreira você gostaria de seguir? O que está te impedindo? Pense nisso. Até a próxima aula.